Bom, galera, é o seguinte, eu estou aqui na nossa redação, convidei o meu amigo Clenilson Batista para um bate-papo, para saber o que está todo mundo comentando em relação ao desaparecimento do rapaz Bruno Borges. Esse rapaz aí sumiu, desapareceu, não deixou muita coisa além de apenas 14 livros, um monte de símbolos, uma estátua enorme de 2 metros no centro do seu quarto. Certo. Clenilson, você escreveu... Claro, esse papo eu vim tentar tirar essas minhas dúvidas, até porque você é uma pessoa que eu admiro, primeiramente. Você é um escritor e você é autor dos livros A Lenda do Reino dos Beija-Flores. Isso. Você escreveu também O Despertar dos Mitos Lendários da Amazônia. E então o lendólogo Clenilson Batista. Clenilson, o rapaz desapareceu no dia 27, certo? Tá. Dia 27 do mês de abril, não é isso? Certo. Mês 3. Mês 3. A estátua que o escultor Jorge Ribas Plata fez custaria 20 mil reais, mas ele comprou apenas 7, que daria 27. Pode crer. Como é que tu observa essa história? Aí, o Salomão pegou aí num ponto interessante. De repente o universo conspirou aí para desses números, mas alguma coisa pode ser que seja proposital, né? No caso. 27, porque o 2 e o 7 dá 9, né? 27, aí a gente já discutiu isso, 2 e 7 dá 9. E 9 é o número da vida, né? A gente passa 9 meses para nascer, por exemplo, né? Por isso que é o número da vida. E aí você pega o 9, que foi o 27 que dá esse 20, que era 20 e depois foi 7, o da estátua, né? Deu 9. Aí tu pega o 27 do dia 27, o 2 dá 9, então 9 e 9 são 18. Se você dividir esse 18 por 3, que é exatamente o mês de abril, tu vai ter 6, 6 e 6. E 3 é um número que é bem considerado dentro da... Sim, que é o número da Santíssima Trindade, do Pai, Filho e Espírito Santo, tá tudo aí dentro desse contexto. Certo. Clenilson, essa estátua ela foi deixada bem no centro do quarto do rapaz. Em cima, sobre um símbolo de transmutação humana. Isso. Como é que é isso? Eu entendi isso aí, tu tá falando isso, é exatamente isso. E eu descobri isso por um acaso, e olha que interessante. Eu estava com o meu sobrinho, o meu neto, né? E eu vi alguém dizer, ele está em cima de um símbolo de um anime. Anime é esse desenho animado japonês, né? Aí eu, sem dizer nada, fui lá no meu neto e mostrei para ele, olha aí. Aí quando chegou na estátua, eu digo, olha, ele está em cima do símbolo. Ele já disse assim, de primeira assim para mim, é o símbolo de transmutação humana. Eu fiquei, como é que esse menino sabe disso? Aí disse, e foi explicar aquele símbolo, como é que funciona, e eu fiquei meio bobo com aquilo tudo. Da onde que tu tirou essa ideia? Ele começou a falar de outros símbolos e tal, e eu fiquei viajando. Aí disse, não, é nos animes, eu aprendi nos animes isso. Aí foi que eu fiquei até meio preocupado, que eu digo, não, porque eu não ando assistindo televisão, parei de muito tempo de ver os meios de comunicação, vocês estão programando as nossas crianças aí para um novo tempo, um tempo de símbolos, um nome de alguma coisa, dentro dessa questão dos animes e essas coisas. Então eles estão fazendo alguma coisa aí com as crianças, e eu agora vou prestar mais atenção nessas coisas, que olha, até para isso você viu, né, essa reflexão aqui. Certo. O rapaz deixou 14 livros criptografados. Alguns 14 e aí aparece de novo o número 7. 14 dividido por 2, 7. Né? Certo. E no caso, alguma coisa já foi decifrada das criptografias deixadas por eles. Como é que você avalia essa questão? Eu ainda não tive a oportunidade de ver nada assim mais aprofundado ou nada mais detalhado. Ele fala muito da questão da alquimia, né? Da questão da vida, da compreensão humana. Porque a alquimia tem aquela coisa que eu acho que nós já trocamos uma ideia sobre isso, que é aquilo, você tem que, quando você consegue algo dentro da alquimia, você tem que dar algo em troca equivalente, algo que seja equivalente a essa troca, né? Então, de repente, uma das reflexões que a gente pode fazer, se isso está tudo ligado ou associado, a gente pode fazer a reflexão seguinte, que aquilo ali, aquele é o instante alquímico dele, é o grande instante alquímico dele, da transmutação dele. Ou seja, ele partiu para dentro do universo do Giordano Bruno, né? Se entendeu com aquilo, se identificou-se com tudo aquilo, né? E foi se aprofundando, com certeza deve ter aperfeiçoado as ideias, né? Porque nós estamos num outro tempo, novas ideias, muitas ideias interessantes, principalmente sobre questão de partícula, prótons, essa coisa toda já são bastante avançadas. Então ele pode ter encontrado algo que faça essa conexão,
né, com o Giordano, e aí ele se sente o próprio Giordano, é como se ele estivesse voltando para terminar o trabalho que a Igreja Católica não deixou, porque isso é o que acontece com o Giordano Bruno quando vai para a Inquisição, né, porque estava naquela mesma história dos planetas, que cada planeta, que ele diz que cada planeta existe milhares de planetas, e cada planeta tem um Cristo, entre outras coisas, que a igreja não era muito agradável à igreja, né? Então essas coisas, e por causa disso, então quer dizer, você vê todos esses pensamentos, então esses pensamentos podem estar ali dentro, por isso ele coloca a estátua do Giordano Bruno. É o trabalho do Giordano Bruno. Então, no caso da alquimista, eu acho que é uma questão que a gente podia pegar um ponto, assim, então a transmutação que acontece é eles ceder o lugar dele para Giordano Bruno, ou seja, Giordano Bruno foi o que proporcionou ele a fazer o trabalho dele, então ele tem que dar algo em troca. Qual é a troca? É ele próprio. Giordano vai tomar o lugar dele, então toma o lugar dele como uma estátua. Essa é a transmutação. Agora ele não volta mais para dentro daquele quarto. Aquilo ali está toda a história dele, aqueles livros na parede, tudo que está ali, é exatamente por que ele escreve todos os livros e não coloca todos os livros no papel. É exatamente para isso, porque ele quer que as pessoas vão lá dentro daquele quarto para ler aquilo que está lá, porque não é só isso que está lá, é a formação. Como estão os símbolos colocados ali dentro, tem tudo um significado. Inclusive a posição que alguns livros ficaram. Isso, agora você tocou num ponto interessante, exatamente a posição que os livros estão. Você falasse do sol. Sim, não, é aquele livro que eles estão, para mim é a coisa mais interessante que tem ali. O quê? Porque eu chamo dentro do lendologismo, é o que eles chamam de selo solar. Como é que é isso? Como é que é o selo solar? Sim, porque se fosse um selo, um desenho? Selo solar é um desenho, sim, é um desenho, mas peraí, é um desenho, mas o que antes de escrever, o que eu posso dizer para ti? É um desenho, mas você vê muito mais que um desenho nele, mas depende da tua capacidade de interpretação e da tua capacidade de conhecimento para tu ir gerando conhecimento vendo aquilo. Então, eu sou meio livro, eu estou curioso assim como todo mundo. Então, só para ver como é que está o formato do livro, eu não sou bom de desenho. O formato dos livros lá estão assim, ó. Se você olhar, você vai ter um livro aqui na horizontal. Então aqui, ó, você tem isso aqui. Tá aqui, tá. Assim seria mais ou menos isso. É o que está lá, os livros estão assim, né? E eles têm uma numeração aqui, que é fácil de explicar essa numeração, mas é porque eu ainda não peguei a numeração. Se eu pegasse agora para você, eu transmitir, eu te dizia exatamente por que está cada número daquele ali. E esse é o posicionamento dos livros também? Isso, é o posicionamento dos livros, com números, né? Se você está... E aqui tem uma roda. Só que essa roda aqui, lá dentro, para nós, representa o selo solar. Só que essa roda dele lá está dividida em 4. Ela está dividida em 8. Tá? É isso mesmo? Está dividida em 8. Ela está dividida em 8. E tem mais um negocinho no meio. Então isso aqui é o Sol. Dentro do lendologismo lá, isso aqui é o Sol. Tá? Isso aqui é o Sol. E é o local onde está a estátua de Giordano Bruno, do filósofo? Não, ele está aqui na frente. Giordano Bruno está dentro daquele negocinho aqui na frente, olhando para isso aí. Ele está de frente para isso aqui, olhando para isso aqui. Dos livros, para a posição dos livros. Isso, exatamente. Ele colocou ele de frente. Tem também uma questão aí o rapaz, sabe que o rapaz estudou filosofia, ufologia, fez alguma alquimia. E algumas figuras também ligadas a ETs e tal, extraterrestres. Sim. Alguma ideia? Tá, não, mas eu queria te pegar por aqui, porque tu vai ver que interessante, depois a gente pode pegar nesse outro ponto aí. Mas sem terminar esse aqui, se fosse dentro do lendologismo, eu te colocaria aqui para você entender. Isso aqui seriam 4. Por exemplo, porque tem diversos símbolos, mas dentro do lendologismo isso é 4. São 4 aqui em cima e 3 aqui, 7 cores do arco-íris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cores do arco-íris. O posicionamento dos livros também. Sim, são posicionados. No formato de um L. Está no formato de um L, que é a mesma coisa do compasso, né? Só que ele lá está o compasso. Como é que o compasso é aquele que gira assim, né? Certo. Esse é o compasso, é aqueles números que ele tem lá. O 12, 6, não sei o que, tá. E aqueles quadros tá ali, no formato dos livros, né? Então isso você tem ali dentro. O compasso no número que está do 12 está 3, 6, 9, 12, né? É o compasso, a roda, né? Isso ali está o compasso. E o esquadro está lá, formado pelos livros. Então, quer dizer, tem alguma coisa ligada de sociedades secretas, entre outras coisas. Que são... Mas o que eu queria colocar para você? Só para você ver o tamanho que é aquilo. Certo. Então, isso aqui, você pega isso aqui e faz assim.
vai dar um risco aqui, vai dar outro risco aqui, vai dar outro risco aqui. Certo. Aí você pega aqui e faz assim. Seria uma forma de comunicação? Tu vai já ver o que é. Aí aqui o que tu tem aqui embaixo desse arco-íris? Quantas coisas tu tem aqui embaixo? Quantos quadradinhos tem aqui embaixo? 12. 12, né? 12. São 12 meses do ano, são 12 apóstolos. Tem 12 um monte de coisa. Tu vai encontrar 12 aí para tudo quanto é lado. Então esse é o 12. Aí tem uma coisa que diz assim, eu sou a luz do mundo. Certo? Certo. O que isso aí seria isso? Isso aqui tem uma cruz aí. Com o sol no meio. Bom, aí tu fazendo esses desenhos vai me deixar Sim. tão complicado. Tá, vai não, porque... Tentando também entender o que aquele rapaz deixou. Tá, eu vou te colocar aqui os livros, o formato dos livros. O sol clareando aqui, ele vai clarear metade da Terra, tá? Ele vai clarear 6. Onde nós já encontramos 6 aí, já 3 vezes aí. Esse seria o sol no centro. O sol no centro, mas no caso eu estou colocando ele lá, assim, tá desse jeito lá, tá? Certo. Então aqui 6, ele clareia meia Terra, a Terra fica escura, né? Então é 6 e 6. Então você tem 6 e 6 aqui. Aqui tem luz e sombra. Você trabalhar essa luz e sombra aqui dentro, tu faz tudo e mais alguma coisa com matemática. Então quer dizer, você vai entender de prótons, de nêutrons, de célula, de como as coisas se criam. Isso depende da tua capacidade de criação para entrar nisso aqui. Isso chama-se selo solar. Isso aqui você consegue tudo e mais alguma coisa. E uma das coisas mais impressionantes que tem disso aqui, que é exatamente essa aqui, porque você vai encontrar uma coisa que eles chamam de ouro. Você vai girar o sol aqui, você vai ter isso aqui assim, girando assim, tá? Que é aquela coisinha que tu encontra na carta de baralho. Que é isso aqui, que representa o quê? Ouro. Então quer dizer, é o giro do sol que provoca que nasce esse ouro. Então para você saber mexer isso, você tem que mexer com luz e sombra, saber mexer luz e sombra, ou seja, traduzindo isso para número é outra história. Então, isso é uma coisa de alienígena mesmo compreender. Aí né? O cara vai olhar e vai então a nossa... Sim. Pelo que se sabe de inteligência humana, nós estamos muito distantes de compreender bem, o que esse rapaz tem. Sim, bem distante. Se ele pegou o selo solar, se é aquilo ali, porque aquilo lá... E a própria mãe dele, ela fala que, eu vi uma entrevista, eu fiquei impressionado, eu sou pai também, eu fico, claro, muito preocupado com a questão, poxa, uma família que não fica preocupada, um filho desaparecido, tá desaparecido. Eu fiquei muito impressionado também, Clenilson. A mãe dele disse que ele é um excelente rapaz, uma pessoa que não enxerga as pessoas como todo mundo enxerga as pessoas normalmente. Ela disse que o Bruno, o rapaz desaparecido, ele vê as pessoas assim, mais observa como se fosse, tá vendo a alma das pessoas, entendeu? E não como um ser humano qualquer. Ele disse que é uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito querida de todo mundo. E de repente esse rapaz deixa isso tudo e desaparece. Que tipo de mensagem será que ele... É porque a viagem, eu posso falar de experiência própria. Esse tipo de viagem ele é muito particular, não tem como dividi-lo. Esse tipo de organização e esse tipo de construção, não tem como dividir, é muito difícil. Fala-se muito nos Illuminati, essas viagens todas. Na verdade é você adquirir o conhecimento, aí você chama de iluminado. Não gosto muito dessa palavra iluminado. Você adquire conhecimento suficiente. Não, os Illuminati é a mesma coisa de Illuminati? Ah, Illuminati, você fala. Illuminati é outra história, que é exatamente a gente está aqui, numa história que pode chegar na mesma coisa. Aí o que eu vou fazer aqui, mostrar para ti. Então isso aqui você tem aqui você vai ter uma pirâmide, e o sol lá em cima. O sol nasce, vem aqui e vem aqui. Então isso você vai encontrar lá dentro do Egito. Agora só que eles colocaram esse símbolo enorme, grandão, e fizeram o sol nascendo aqui. Aquilo é um trabalho de engenharia fantástico. Ele faz o sol nasce, vai lá em cima. Até hoje quem foi que fez aqui. Pois é, e o sol, você vê o sol nascer no canto, ir para cima, né? Vem para cima, para o ponto, depois vem para cá. Vem lá, vem aqui, vem aqui. Então isso, eles sabiam fazer muito bem. Então aquilo era o próprio divino sendo representado lá fora, que representa exatamente isso aqui. Então aquilo é o divino. Então representa esse selo, essa coisa de ter, que eu chamo de pedra filosofal matemática. Então isso aqui, você estudando isso, tu ilumina o teu pensamento de alguma forma. Então o que o filósofo, no caso, o filósofo Jordano Bruno, não terminou, no caso das obras dele, por conta da Inquisição, né? Foi queimado pela igreja, por conta dos seus pensamentos, dizer que
a Terra, o Sol não era o centro de tudo, que cada ponto de Que a Terra não era o centro de tudo. Isso. Então, você acredita que esses escritos sejam a conclusão da obra do filósofo? Tende a ser isso, alguma coisa nesse sentido, do meu ponto de vista, porque a primeira coisa que dá para ver é que aquele menino se identificou com aquela... Tem inclusive fotos, os próprios amigos dele postaram nas redes sociais uma foto dele com uma foto antiga do filósofo Giordano Bruno. Isso, mas... Então, realmente, a semelhança é muito... E ele tem um irmão que é gêmeo, né? Ele só ser irmão ninguém viu até agora. Ainda viu até agora, né? O que abre algumas outras discussões, né? Meio polêmico, que não vem o caso a gente levantar agora. O caso da família, claro. Então, mas... particular. Então, esse caso que você está colocando não sei nem qual era o ponto que tu colocou. Em relação à questão, à conclusão da obra do Giordano Bruno, sobre sim. os escritos que o Bruno Porque eu acho que é o seguinte, como ele se identificou, e ele se sentiu o próprio, então ele se sentiu o próprio, e ele foi olhar, e aí ele foi... Ele tem uma família afastada, sim, e tal. E ele tem uma família, tem uma família que proporciona isso, pode dar livro para ele ler, pode dar tudo, tranquilidade. Ele entrou em algumas universidades, mas ele não concluiu nenhum curso. Isso, então isso é o primeiro sinal de que ele estava num caminho que não era aquele caminho das universidades. Ele estava buscando talvez a compreensão de alguma coisa. Não é a compreensão. Se encontrou sozinho nos quartos e ele próprio chegou a essa viagem, digamos assim. Eu acredito que todo ser humano é capaz disso. Então todo ser humano tem essa capacidade. E ele chegou, aquele é o momento dele. Então esse é o momento dele. Ele conseguiu isso como ser humano. Né? E o interessante é toda essa obra que ele criou, que nem a gente estava conversando, isso é uma obra de arte simbólica, né? Claro, é uma literária simbólica. Não vai discutir que esse Bruno é fantástico, muito inteligente, admiro bastante. E olha que eu só li algumas coisas que foram, dizem que criptografaram e tal, traduziram, foi encontrado um alfabeto sobre os símbolos que ele deixou. Será que esses símbolos já se sabe que tem a ver com todos os escritos ou somente com aquela parte? Dizem que tem para tradução de alguns, né? Mas que ainda falta o símbolo para decodificarem os outros. Mas pela forma como a gente já viu aí, os hackers, o pessoal das redes sociais. E que você já viu lá, os caras rapidinho eles criaram um site onde você traduz tudo aquilo que está escrito com certos caracteres. Só que ele usou não só um tipo de caractere, ele usou mais de um tipo de caractere. O que dificulta um pouco você sair fazendo tudo de uma vez só. Vai ter que fazer por parte. Talvez isso também faz parte do que ele queria que as pessoas fizessem. Você primeiro lê essa turma toda, depois tentar compreender. Aí você pegar por parte. Talvez por conta da numeração dos livros que ele deixou. Então, primeiro esse aqui, depois esse. O pai dele já se propôs a, inclusive, publicar isso. Então, inclusive fez um vídeo, eu achei muito bonito, me emocionei bastante. Denilson, olha, cara, então tem muita gente, que está o mundo inteiro falando dessa coisa, do desaparecimento desse rapaz. E é por isso que nós estamos batendo esse papo aqui tão descontraído. E eu te mostro que com esse selo solar, tu pode fazer tudo e mais alguma coisa. Eu posso mostrar uma coisa impressionante que você pode fazer com esse selo, que seria uma coisa que, de repente, esse mundo inteiro, as pessoas queriam ver um negócio desse. Mas para você chegar nisso, é meio complexo, mas eu digo para você, do jeito que eu aprendi, eu sei ensinar ele de maneira bem fácil. Então, faz como diria o ditado, vamos por partes. Então, isso do selo solar, eu acho que é o grande ponto que ele deixou lá dentro. Pois então, por conta dessa repercussão toda, e até por conta desse mistério, porque está um mistério. Por conta desse mistério todo, já o que se sabe, está uma onda de marketing por cima, está todo mundo louco para ler o que de fato tem nessas criptografias. Eu próprio estou doido para que alguém tenha logo uma versãozinha aí que eu quero me apossar. Clenilson, como é que tu vê? Isso é marketing? Esse rapaz está só na dele e tal, deixou? Não, isso aí Eu vejo um trabalho bem interessante. Mas não é uma possibilidade de estar descartada não, porque a gente não está dentro da cabeça do menino, a gente não sabe o que ele pensa, nem o que ele pensou quando fez exatamente do jeito que fez, né? Então nós não sabemos, nem eu nem você, é ele que sabe as intenções dele. Então nisso eu acho que talvez seja um campo meio difícil da gente discutir ou tirar conclusões, né? Porque não é nenhuma criança e outra, pelo que todo mundo já sabe, ele não é nem um bobo, ele é um cara super inteligente. Sim. E agora eu queria entender que ainda também não descobri, qual é uma estatuazinha que ele deixa nesse lugar onde é o ponto que eu coloco do sol.
né? Aí se a gente descobrir que ponto é aquele, né? O que ele deixa ali, quem é aquela figura que está naquele campo, aí você vai ter outras ideias disso aqui. O que ele quer transmitir com esse selo, que eu chamo de selo solar dentro do lendologismo. Então, quer dizer, isso a gente ainda vai ter que saber. O que é aquela estatuazinha que está lá naquele cantinho, né? Então isso é a primeira coisa que ainda não descobrimos. E aí, o que eram aqueles materiais que tiraram de lá, né? Que material? Esse que tiraram, que estavam nessa cantinho junto, lá no cantinho onde é o posicionamento do Sol, né? Tinha umas coisinhas ali, mas tiraram e na outra filmagem já não tem mais. Então, quer dizer, tem que saber o que é aquilo, porque como eu coloquei lá, então se nós estamos trabalhando com um cara que está trabalhando com alquimia, qualquer detalhezinho, qualquer peça, tem importância dentro daquilo e tem um significado. Então nada pode ser tocado dali, nada pode ser tirado. Se tiraram, você vai dificultar a compreensão do todo, porque você tirou uma peça. Então eles chegaram lá do jeito... É por isso que ele deixou tudo muito bem organizado. Sim, mas... É impressionante, Clenilson. Impressionante, eu vendo as imagens, claro, eu não tive lá no quarto, mas eu vi por meio de fotografia a forma como nas paredes, e tão bem, bem escrito, né? Tudo muito bem organizado. Sim. Uma coisa perfeita, parece uma coisa milimetricamente planejada. Sim, porque a primeira coisa que veio na pergunta foi o seguinte, porque ele colocou esses 4 livros dentro da sala, né? Colocou exatamente nas paredes. E você disse, sim, mas como é que ele sabia previamente que aqueles 4 livros dariam ali dentro, exatamente naquele espaço, aqueles 3 livros? Aí, pô, cara, como é que ele tirou essa conclusão? Mas isso é mais simples, né? Tá, mas também as pessoas falam... Agora me veio uma coisa aqui. Por exemplo, fala assim 14 livros. Agora me veio uma viagem aqui, já que nós estamos nesse bate-papo. Uma viagem. Mas depois eu termino a minha. Vou viajar também aqui. Sim, vai lá. Por exemplo, elas falam assim 14 livros por conta da numeração. Mas quem sabe se isso não seja, que seja um livro só, entendeu? Que é o grande livro, que é a grande obra. Isso. Ou seja, isso... Um livro só. Agora você encontrou, entendeu? É o que eu estou falando para você. Aquilo lá representa a grande obra dele. A grande mas obra... não são 14 livros, se for um livro só. É um livro só que é compartimentado, aqueles 14 livros, aquilo é um livro só. Eu acho que para não misturar. Exatamente, é questão de organização mesmo. É um livro só aquilo. Então aquilo não está, é uma coisa, falando de outra, não, é uma coisa que está ligada umas coisas a outras. Se é alquimia, né, está tudo ligado, não tem nenhuma coisa ali fragmentada, as coisas estão todas ligadas, tanto no posicionamento dentro do quarto, como que tá, tudo que está escrito e da forma como está escrito. E quanto a isso não tenha nem dúvida. Então quer dizer, então essa coisa de mexerem no quarto, de pegarem coisa, então isso aí pode ter prejudicado em algum sentido. Mas como a gente sabe, eu acredito que você deve ter compartilhado o mesmo pensamento que eu, a gente acredita que ele está vivo, né? E que de repente pode aparecer e a gente pode ver tudo isso aí e ele explicar melhor. Né? E a gente parar com essas confabulações teóricas. Claro, ninguém tem certeza de nada. Mas pela tranquilidade que a família está tratando a coisa, no caso, continuam a vida normal, estão trabalhando normal, inclusive vão com suas festas, até porque são empresários da noite. E a família está tão tranquila, eu vejo porque eles sabem, eles conhecem de coração mesmo o Bruno, né? Então, no caso, eles sabem que ele está muito bem. Então, apesar de não saber onde ele está, mas pela questão da convivência que eles já tiveram com o rapaz, é claro que eles sabem que o rapaz está tranquilo, sabe o que está fazendo, e que breve vai voltar para casa, e é isso que todo mundo espera. Né? E a gente acredita nisso. Explique para a gente que o mistério Porque fatalmente eu sei que tem uma coisa muito importante aqui. E se ele quiser, claro. E aí o que eu vou fazer? Vou colocar na rede, vou jogar uma série de pensamentos já inspirados nesse papo aqui, né? Vou começar a jogar dentro do meu Facebook lá. Tá, legal. Bem, galera, um bate-papo aqui descontraído com meu amigo Clenilson Batista, nosso lendólogo. Pode crer. Tentando, claro, questionando, como todo mundo está se questionando nas rodas sociais, seja nas redes sociais, seja nos barzinhos, seja em casa, o mistério do desaparecimento desse rapaz, o Bruno Borges, também para levar o nosso pensamento e, quem sabe, chegar a alguma conclusão. Claro, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo, e quem sabe o livro de Bruno possa nos esclarecer e dar uma luz sobre todas essas perguntas. E quando a gente vê uma coisa, apesar de por enquanto ser ainda um mistério, e falando tão bem de amor, a gente espera que traga-se realmente uma luz sobre a humanidade e uma coisa boa para todos nós. Né? Tu tocou num ponto que é o que a gente está precisando.
quando ele escreve, ele diz para mudar o mundo, e para mudar o mundo é para mudar pelas pessoas. Ele estava escrevendo para as pessoas lerem, e ele acredita que as pessoas que vão ler aquilo vão ser tocadas por aquilo. Então esse é o grande lance. O que a gente precisa é transformar o mundo. Então o mundo, para ser transformado, é transformado pelas pessoas. Eu coloquei uma última postagem no Face que colocava exatamente isso. Começou a Terceira Guerra Mundial. Então vamos lá, gente. Então quer dizer, você é um soldado, eu sou um soldado. Vença o mal que existe, os maus sentimentos que existem em ti, e aí nós teremos a paz e o amor governando o mundo. Então cada um é um soldado. Você vence o mal que tem em ti, eu venço o mal que tem em mim, e aí a gente vai fazer exatamente o mundo que a gente quer. Essa é a transformação, é a grande transformação alquímica do planeta que a gente precisa chegar nela. Amor, né? É o amor. Então quer dizer, eu acredito que acredito na paz no mundo através do amor ao próximo. Não tenho igreja, não gosto de igreja, não suporto padre, não suporto pastor, não suporto nada disso. Mas eu acredito que existe um princípio criador e acredito nessa filosofia da paz no mundo através do amor ao próximo. Velho. Legal, Cris. Obrigado, meu amigo. Sem velho. Valeu, Pode velho. crer. Até mais. Tchau. Tchau.